Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e neste vídeo nós analisaremos o capítulo 9 da carta aos Romanos à luz do contexto histórico para compreendermos a visão bíblica original da comunidade judaica do primeiro século. A partir do capítulo 9 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo não vai falar sobre as doutrinas novidadeiras do cristianismo moderno, conhecidas como a teologia da substituição, ou sobre as duas casas de Israel, conhecida aí como as teorias efraimitas. Muito pelo contrário, Paulo mostrará aos crentes gentios a importância da nação física de Israel. Para você entender melhor o assunto, note que na geopolítica bíblica, a nação de Israel é formada por 12 tribos, não é mesmo? Sendo que Jerusalém é o distrito federal, a sede do governo, onde o principal líder da tribo de Judá governava o país. Porém, cada tribo também tinha o quê? Tinha a sua própria liderança. Assim como no Brasil você tem os estados que são governados através de seus governadores e pelo Distrito Federal, assim também funcionava o governo de Israel no passado. Então, no contexto histórico bíblico, vemos que os filhos das 12 tribos de Israel foram chamados de quê, gente? Foram chamados de judeus, mesmo que nem todos pertenciam à tribo de Judá, mas eram identificados pelo seu principal governo. Por isso vemos que desde o domínio do Império Persa, todos os israelitas das 12 tribos eram chamados de judeus, conforme lemos nos livros bíblicos, principalmente no livro de Ester. Inclusive, gente, no período do primeiro exílio, formou-se também a religião judaica, que servia, de certa forma, para proteger os filhos de Israel das culturas pagãs, do paganismo. Então, Paulo escreveu nos primeiros versículos que desejava ser anátema de Cristo, do Messias, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças, e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja que a palavra grega anátema se refere a oferenda. Porém, como a palavra estava, de certa forma, vinculada ao paganismo grego, o termo foi generalizado e entendido como algo ruim, maldito, idólatra, mas nem sempre a palavra oferenda está ligada a culto religioso ou ao paganismo. Por exemplo, quando Paulo mencionou que ele desejava ser anátema do Messias aos seus irmãos na carne, ele não se referia que gostaria de ser amaldiçoado pelo Messias por amor de seus irmãos, mas que ele estava disposto a ser oferecido ou consagrado pelo Messias por amor de seus irmãos, para ser apóstolo da comunidade judaica, porque ele estava consciente da importância dos planos de Deus para a nação de Israel e, consequentemente, da nação de Israel para quem? Para os povos gentios. Porém, o plano de Deus era que Paulo fosse anátema, fosse oferecido, fosse consagrado como apóstolo dos gentios, para levar a palavra do Senhor, as boas novas, aos povos que não eram israelitas, a fim de que esses povos também se tornassem o quê? Povo de Deus, através do quê? Da salvação. Mas isso não significa que esses povos se tornaram partes integrantes das tribos físicas de Israel. É importante entender que Deus escolheu os judeus ou os israelitas remanescentes para servirem de canal de bênçãos aos crentes gentios. Paulo era descendente da tribo de Benjamim, porém chamado também de judeu, e exerceu seu chamado de pregar aos gentios e também aos judeus
das demais tribos que viviam no exílio. Um belo exemplo é o caso dos judeus que viviam na Bereia e foram considerados mais excelentes do que os judeus que viviam onde? Em Tessalônica. Então é importante você entender que há 2000 anos atrás, os israelitas das 12 tribos de Israel eram identificados pelo seu governo original, representados por quem? Pela tribo de Judá. Inclusive, essa hierarquia, gente, continua válida e será restabelecida pelo Messias, por Yeshua, o Messias de Israel, né? O leão da tribo de Judá, o nosso rei. Veja que de um assunto tão simples, o povo cria aí fantasias espiritualizadas, totalmente desnecessárias, e pregam teorias da substituição, onde a igreja, por exemplo, substituiu a nação de Israel, ou que as tribos de Israel se tornaram os gentios, né? E por isso os gentios são as tribos perdidas de Israel, ou os gentios que creram no Messias são feitos agora participantes da tribo de Efraim. A Bíblia e a história revelam que as nações gentílicas, gente, sempre existiram. Existem desde muito tempo antes do patriarca Abraão nascer. Então você verá que do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo descreve os planos de Deus para a nação de Israel e para os israelitas, dos quais pertencem a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei de Deus, o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas e dos quais é o Messias, segundo a carne, e que o plano de Deus para a nação de Israel e para os judeus continuam totalmente válidos no conceito da igreja primitiva judaica. No contexto do capítulo 9, você verá que Paulo está consciente da importância da nação de Israel e dos judeus crentes no Messias, chamados de remanescentes, que são o canal de bênção para as nações gentílicas, aos gentios. Por outro lado, Paulo também mostra aos gentios, aos romanos, que eles não devem olhar para os pecadores da nação de Israel, ou dos povos das nações gentílicas que viviam em Israel. Porque eles não são o quê? Um ponto de referência. Veja que na época em que a carta foi escrita, havia aqui em Israel as 10 cidades greco-romanas que faziam parte da Decápolis. E por isso, os gentios não deveriam julgar a nação israelita por causa de quem? Dos pecadores. Mas focar nos judeus remanescentes, porque sobre esses judeus estão firmados até hoje os planos e as promessas do Altíssimo. Note que hoje em dia muitos cristãos têm dificuldades para entender o plano de Deus, por quê? Porque estão iludidos por doutrinas erradas e pensam que as denominações religiosas se tornaram o Israel de Deus. E não é bem por aí. Acham que o atual Israel é uma invenção da ONU, né? Por influência de quem? Do sionismo. Como se Israel fosse rejeitado por Deus, mas a ONU veio, junto com os sionistas, e conseguiram superar a vontade de Deus e restabeleceram a nação israelita. Isso está meio fora do contexto. Inclusive, eu quero chamar a atenção para que você não se deixe enganar pelas teorias conspiratórias, né? Que criaram em torno do quê? Do sionismo, por líderes religiosos esquerdistas, nazistas, comunistas e extremistas islâmicos. Por isso, gente, cada dia que passa, eu vejo o povo se contradizendo em suas teorias. Por quê? Porque não reconhecem ou não creem de verdade nas Escrituras. Essas pessoas são iludidas pela religião e o ego religioso não permite o sujeito ser contrariado pela verdade contextual bíblica, que não tem nada a ver com religião. Essas pessoas não compreendem que o plano de Deus não está firmado sobre os profanos, mas sobre quem? Sobre os obedientes. Por isso, Paulo diz, não que a palavra de Deus haja faltado,
Por quê? Nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Lembre-se que Deus também fez uma promessa a Ismael, o filho mais velho de Abraão, de tornar sua descendência em 12 tribos, que atualmente são quem? Os povos árabes que vivem na região dos Emirados. Agora, a promessa de redenção e restauração da humanidade vem por intermédio dos patriarcas que também geraram 12 tribos, que são as tribos de Israel. E no decorrer do capítulo, o apóstolo Paulo testemunha sobre a promessa feita aos patriarcas, a Sara, que representa a lei de Deus, enquanto que Agar, a egípcia, representa quem? A lei do pecado. Paulo fala sobre os juízos de Deus que recairiam sobre Faraó e demonstra que entre os filhos de Israel haviam pecadores, mas nem por isso o plano de Deus foi invalidado. Por causa de quem? Dos pecadores. Não foi. Muito pelo contrário. Note que Paulo cita, por exemplo, o profeta Isaías ao dizer que, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixasse descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então veja que não existe espiritualização de versículos, mas Paulo apresenta de forma simples e literal e real os planos de Deus aos romanos à luz da história, assim como as promessas que chegam aos gentios através do quê? Da fé e obediência ao único Deus. Inclusive, o próprio Deus fez um juramento e deixou muito claro ao dizer que assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Porém, sobre os juízos de Deus, Paulo diz o seguinte: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre quem? Dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivos. Veja que nesse texto, Paulo não está dizendo que os gentios são agora o Israel espiritual, ou que os gentios fazem parte das tribos perdidas de Israel, ou que são as tribos de Israel. Nada disso. Paulo está usando a nação de Israel como um exemplo, para explicar aos romanos sobre o poder de Deus e sua justiça, assim como que para ser chamado povo de Deus não é necessário ser parte integrante dos filhos de Israel na carne. Por isso, Paulo cita os vasos da ira e os vasos de misericórdia, fazendo uma alusão aos crentes fiéis e infiéis, e diz a quem Deus também chamou.
não só dentre os judeus, mas também dentre quem? Os gentios. Agora veja que Deus também fará justiça sobre as atrocidades cometidas injustamente por quem? Pelos gentios contra quem? Contra os judeus exilados, conforme revelado ao profeta Joel. Toda essa manipulação midiática e governamental que tem causado divisões das terras de Israel, gente, isso vai custar um preço muito alto às nações gentílicas. Por isso, o Senhor diz: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Ioshefet, de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Josafá, ao vale do juízo, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então, gente, creio que não é preciso explicar que na comunidade gentílica e na comunidade judaica existem pessoas íntegras, vasos de misericórdia, como também há pessoas transgressoras, chamadas de vasos da ira. Veja que não é a nacionalidade que atesta o caráter e a salvação de alguém. Por isso, não se iluda com teorias religiosas pensando que ser judeu ou gentil das demais nações tornará alguém superior ou alguém salvo. Note que quando Deus fez a promessa a Abraão, não existia o povo de Israel, mas Deus falou diretamente com um gentil que ainda era o quê? Pagão. Porém, esse mesmo gentil abandonou as práticas do paganismo e obedeceu ao Senhor. Isso, gente, é o que importa. Como consequência disso, o Senhor trouxe à existência a nação de Israel através da promessa feita a Abraão para dar testemunho de si, do seu amor, de sua misericórdia e também do quê? De sua justiça. Veja que o termo gentil ou goi em hebraico se refere ao quê? Se refere exclusivamente a povo e não ao paganismo ou a pagãos. Ou seja, existem gentios tementes a Deus, assim como existem gentios pagãos. Existem israelitas tementes a Deus e existem israelitas profanos. Isso você encontra de Gênesis a Apocalipse. A própria nação de Israel foi chamada do quê? De Goi Kadosh, ou seja, povo santo. Mesmo que nem todos os israelitas escolheram a vida de santificação e obediência, e por isso muitos deles foram rejeitados e destruídos, enquanto que as promessas de Deus se mantiveram firmes através de quem? Dos remanescentes. Então tome cuidado com as interpretações e doutrinas sem nexo que pregam por aí, principalmente as teorias efraimitas sobre as duas casas de Israel e a teologia da substituição, inventada no catolicismo e herdada até mesmo aí no protestantismo. Mas um detalhe importante a ser entendido é que a palavra goi, em hebraico, é neutra e não está ligada diretamente a nenhum tipo de religião ou crença.
todo mundo é goi, é povo, até mesmo nós judeus. Então Paulo termina o capítulo 9 dizendo: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como se pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, como eu disse nos vídeos anteriores, o apóstolo Paulo nos ensina em todas as suas cartas que tudo começa pela fé. E posteriormente ele gera as obras, conforme a vontade de Deus, expressa em suas leis e em sua palavra. Em outras palavras, as nossas obras testemunham do quê? Da nossa fé. Não podemos fazer da fé uma crendice religiosa e muito menos da lei de Deus o quê? Uma mera tradição. Veja que a fé, a lei de Deus, as profecias, o Messias e as promessas são parte do pacote salvífico. Então não se deixe influenciar por doutrinas equivocadas. Com base em quê? Em versículos isolados e descontextualizados que pregam um falso evangelho, desconhecido pela igreja primitiva, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. No próximo capítulo, o apóstolo Paulo trará mais detalhes de seu amor pela nação de Israel e melhores explicações sobre a finalidade da lei de Deus. Não perca o próximo episódio. Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo.